Pronto, vamos lá. Então, vamos começar, né? Vamos começar a nossa aula com esse livro, que é o livro Noções Básicas de Psicanálise. E como eu estava lhe falando, né? Charlie Brenner é um doutor, ele é um acadêmico, professor da Universidade de São Paulo, e é um livro feito para iniciantes em psicanálise. Nesse livro, ele aborda a teoria freudiana, ok? Existem duas situações. Ele é um comentador da obra de Freud. A gente tem duas fontes para estudarmos a teoria freudiana. Certo? A fonte mais simples, que é um comentador. O que é um comentador? É uma pessoa que leu, que estudou a obra freudiana e traz aqui explicações sobre essa obra. Então, ele é um comentador da obra freudiana. E a segunda fonte é a própria obra de Freud. É uma obra geralmente, né, impressa, tem muita, já tem as impressões mais simples, né, em capa mole, tem aqui a edição em capa dura da obra de Freud, são 24 volumes, aonde Freud fala sobre todos, onde tem todo o caminho que Freud percorreu. Desde o começo, onde Freud estava começando a descobrir questões que iria se tornar mais tarde a psicanálise, até o final da sua vida. Então, tá todos esses escritos de Freud, todas as cartas que escrevia para os seus colegas estão presentes na obra de Freud. Alguém que quer ser psicanalista, ele vai começar pelos comentadores, certo? Que é um processo mais fácil, vai começar a entender a obra através dos comentadores, mas, paulatinamente, vai passando a ler e a entender a própria obra de Freud. Então, a gente começa com os comentadores e depois vai ler a obra de Freud. O que vai já demonstrando um nível de aprofundamento. Então, você ler Freud não é simples. Não é simples. Por quê? Porque Freud é um médico, neuropatologista europeu. Europeu. Por que a gente diz europeu? Porque a gente sabe que a vida na Europa é uma outra vida. Que não se compara ao que a gente vive num país de terceiro mundo. Um estudante na Europa não é igual a um estudante no Brasil. Tenha certeza disso. Ah, mas o Brasil é uma maravilha. Mas, em termos de conhecimento, não há como negar que existe um abismo entre esses dois continentes. A Europa é uma coisa, o Brasil é outra. Certo? Então, na Europa existe uma cultura muito mais rica, uma cultura do conhecimento. Na realidade, a Europa é o berço, é considerado o berço de todo o conhecimento científico. É o berço da humanidade. Então, essa é a questão. E aí, esses são os desafios que a gente tem. Nesse capítulo 1, nesse primeiro capítulo, ele começa com uma questão fundamental da psicanálise, que são as duas hipóteses fundamentais. O que são hipóteses fundamentais? São as bases conceituais da psicanálise. Ou seja, para você dizer que o que você faz é psicanálise, você precisa ter como base dois conceitos. Entende isso?
Para você dizer que o que você faz é psicanálise, você precisa ter como base dois conceitos. Esses dois conceitos são chamados de hipóteses fundamentais, porque Freud ele coloca a ciência em desenvolvimento. Professor, caiu. Caiu a internet. Doutor, está me ouvindo agora? Ah, tô. Uhum. Então, bora lá. Você me escutou até onde? Conceito. Esses dois conceitos, né, são as bases principais da psicanálise. Então, você só pode dizer que está fazendo psicanálise se você se basear inicialmente nesses dois conceitos. Ele coloca aqui como hipóteses fundamentais, porque Freud, o tempo todo, ele trata a psicanálise como uma ciência em desenvolvimento. Uma ciência que está sendo iniciada, criada por ele, e está em desenvolvimento. Né? Hoje a gente já tem uma outra psicanálise, um pouco mais ampla do que o que a gente tinha na época de Freud, por causa dos outros autores que contribuíram para o enriquecimento da psicanálise. E o que é que trata essas duas hipóteses? O que é que trata esses dois conceitos? Nesse capítulo, né, da página 17, até a página 30, tá? Então, nesse primeiro capítulo, da página 17 até a página 30, o autor, Charles Brenner, vai explicar o que são as hipóteses fundamentais. Então, o que eu vou fazer aqui com você é explicar isso de maneira resumida. O que eu vou explicar aqui, você vai perceber depois que você ler o texto. O texto, obviamente, quando a pessoa escreve um livro, ele vai desenvolver uma ideia. Então, ele levou aqui quase 15 páginas, ou mais, 16, umas 17 páginas, para discorrer sobre esses dois conceitos. Eu vou ler o começo aqui com você, para você entender o processo. Aí o que ele diz? A psicanálise é uma disciplina científica instituída por Sigmund Freud há cerca de 70 anos. Obviamente, ele está falando aqui 70 anos a partir da data de edição desse livro, que foi editado em 1975. Como qualquer outra doutrina científica, deu origem a certas teorias que se derivam de seus dados de observação e que procuram ordenar esses dados. Aquilo que chamamos de teoria psicanalítica é, portanto, um corpo de hipóteses a respeito do funcionamento e do desenvolvimento da mente do homem. É uma parte da psicologia geral e compreende aquelas que são, sem dúvida, as mais importantes contribuições que se realizaram até hoje em relação à psicologia. Esse primeiro parágrafo aqui já diz, já é muito rico. Tá? Então, o que ele está falando aqui é que aquilo que a gente chama de teoria psicanalítica é um corpo, ou seja, é um conjunto de hipóteses a respeito do funcionamento e do desenvolvimento da mente humana.
Entende isso? Hum. Ele vai estar aqui criando uma teoria sobre como é que funciona e como é que se desenvolve a mente humana. É isso. É isso que quer dizer a teoria freudiana. É importante, segundo parágrafo, é importante compreender que a teoria psicanalítica se interessa tanto pelo funcionamento mental normal como pelo patológico. De forma alguma, constitui apenas uma teoria da psicopatologia. É verdade que a prática da psicanálise consiste no tratamento de pessoas que se acham mentalmente enfermas ou perturbadas. Mas as teorias psicanalíticas se referem tanto ao normal como ao anormal, ainda que se tenham derivado essencialmente do estudo do tratamento da anormalidade. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a teoria psicanalítica ela vai se preocupar com o funcionamento normal e anormal da mente humana. Ela vai estudar esse funcionamento dentre os dois aspectos. Certo? Então, obviamente, o tratamento vai servir tanto para pessoas que estão enfermas mentalmente, né, com perturbações emocionais, psicológicas, como também para pessoas normais, que querem se autoconhecer. Como em qualquer disciplina, terceiro parágrafo, como em qualquer disciplina científica, as diversas hipóteses da teoria psicanalítica se relacionam mutuamente. Algumas, na são mais fundamentais que outras. Algumas estão mais bem estabelecidas que outras. Algumas já tiveram grande comprovação e parecem ser tão fundamentais em sua significação que nos inclinamos a considerá-la como leis estabelecidas a respeito da mente. Dessas duas hipóteses fundamentais que foram copiosamente confirmadas, ele está dizendo aqui que essas duas hipóteses foram confirmadas pelos experimentos da psicanálise, são o princípio do determinismo psíquico ou da causalidade. A primeira hipótese chama-se determinismo psíquico ou causalidade, a lei da causalidade. O que é um determinismo psíquico? Quando eu falo essa palavra para você, determinismo psíquico, o que é que você imagina? O que é que você pensa? Hum. Vamos lá, estou te perguntando. Quando eu te falo determinismo psíquico, o que é que você pensa sobre isso? Tem alguma ideia do que seja? Eu acho que deve ser assim, uma perturbação de uma mente de uma pessoa conturbada, não? Não. Presta atenção na palavra. Determinismo. Quando você fala em determinismo, quais são as palavras que você lembra? Determinação. Isso. Quando você fala em determinação, o que é que você entende por determinação? Determinação é força de vontade, é que eu determino uma coisa, eu vou até conseguir determinar, até terminar, concluir. Eu não sei, eu penso assim. O senso comum, né? O senso comum tem determinação como força de vontade. Força de vontade. Mas a significação da palavra determinar significa que que alguma coisa influencia para a existência de outra. Certo? Uhum. Determinar significa alguma coisa
influencia na existência de outra. Por exemplo, eu alcancei a vitória porque eu tive determinação. Uma frase que poderia se dizer comum. Então, a vitória que você alcançou, o resultado, foi causado por alguma coisa, pela sua persistência. Então, você persistiu e isso lhe causou a vitória. Beleza? Tá claro? Uhum. Então, determinar é uma coisa que causa outra. Por isso que é chamado de causalidade. Causalidade. Ou seja, o que é a lei da causalidade? Isso aqui, esse fenômeno aqui que eu estou observando, ele foi causado por um outro fenômeno. Nada existe do nada. Tudo que existe tem uma causa. Entende? Por isso que chamamos de causalidade. Então, tudo que existe tem uma causa. Nada passou a existir do nada. Você, para existir, você teve uma causa. Quem foi sua causa? Meu pai e minha mãe. Entendeu? Então, quando eu vejo uma criança, eu já entendo que para que aquela criança existisse, existiu um pai, existiu uma mãe. Não é verdade? Hum. Então, como a gente fala em determinismo psíquico, o que, é que a gente está falando? Ainda não está claro. Quando eu falo de determinismo psíquico, eu estou falando que qualquer fenômeno que acontece na mente humana, ele tem uma causa. Então, eu tenho a mente humana, que é o que nós vamos estudar, a mente humana. E nessa mente humana tem fenômenos acontecendo. O que são fenômenos? São acontecimentos. Por exemplo, você pensa, não pensa? É um fenômeno da sua mente. Você tem sentimento. É um fenômeno da mente humana. Então, tudo que ocorrer na mente, ele tem uma causa. Então, determinismo psíquico é apenas isso. É entender que todos os fenômenos que acontecem na mente humana, eles têm uma causa. Certo? Essa é a primeira hipótese fundamental. Então, qual é a primeira hipótese fundamental? Entender que todos os acontecimentos na mente humana têm uma causa. Isso Freud chama de determinismo psíquico. Segunda hipótese fundamental. Essa é a grande questão da psicanálise. Por quê? Porque na maioria dos casos, pessoas, psicólogos, filósofos da época de Freud acreditavam que tudo o que acontecia na mente humana era consciente. Tudo o que acontecia na mente humana, todos esses fenômenos, o homem tinha conhecimento, tinha acesso através da sua consciência. O que é a consciência? Assim, Gênesis perguntou que todo homem tinha consciência. Isso. A O consciência. que as pessoas pensavam, né, na época de Freud, é que tudo que acontecia na mente humana eu tinha consciência. A consciência de pensar o que eu estava fazendo.
A consciência é uma auto-percepção, certo? Então, a consciência é uma auto-percepção. É tudo que eu me percebo, né? Como meus pensamentos, minhas ações, tudo que eu faço, sabendo o que estou fazendo, é consciente. Agora, uma pergunta. Você já se viu em alguma situação que você fez alguma coisa e depois você se surpreendeu com você mesma por ter feito essa coisa? Já. Você já se viu em uma situação aonde conscientemente você não queria fazer uma coisa, mas você acabou fazendo? Também. Então você há de supor que muitas vezes você foi dominada por algo que era maior do que você. Uhum. Se você fez alguma coisa que você não tinha consciência, que você não tinha controle, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu sei está na minha consciência, o que é que você acha? É que eu faço quase sempre consciente daquilo, ou não. Quase sempre consciente. É, quase E sempre quando consciente. você, e quando você não está consciente, você está como? Eu, por exemplo, quando eu não estou consciente, eu falo aquilo que vem rápido, mas eu não. Depois eu paro e penso, mas eu não queria ter falado aquilo. Então, a coisa que lhe controla, Aham. É uma né? coisa que sai Você e não pode tem tudo. um controle total sobre isso. Isso é normal. Acontece com todo mundo. Isso quer dizer que tem fenômenos na mente humana que não estão presentes na consciência. Que existe uma outra área da mente humana que é inconsciente, que não era considerada pela psicologia e que às vezes até hoje ainda não é. Que é que a psicologia hoje dá ênfase? A ênfase da psicologia hoje é entender o comportamento e entender os processos conscientes. Isso que é a psicologia. A psicologia ela busca entender o comportamento dos seres humanos e entender os processos conscientes que motivam esse comportamento. Só que a psicanálise ela diz o seguinte, não, essa ideia aí está errada. Existe algo além da consciência humana que muitas vezes domina o homem. Algo além da consciência humana que interfere nas ações da consciência. E Freud chamou isso de inconsciente. Então, essa é a segunda hipótese fundamental. As duas se relacionam. A primeira hipótese é o determinismo psíquico. Todos os fenômenos que acontecem estão relacionados a uma causa, mas nem sempre essa causa é consciente. Às vezes, essa causa é inconsciente. Pronto. É isso que são as duas hipóteses fundamentais da psicanálise. Determinismo psíquico e a existência de um inconsciente. O inconsciente já era discutido por alguns filósofos. Há exemplo de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, já discutiu o inconsciente.
por exemplo, um dos filósofos, né? E um outro filósofo, chamado Theodor Lipps. Theodor Lipps também foi uma fonte de inspiração para Freud sobre essas questões do inconsciente. Porém, que Freud fez, que foi a grande novidade, que marcou o século. Freud entendeu esse inconsciente. Freud, como um pioneiro, né, ele estudou esse inconsciente, entendendo profundamente as suas relações com a consciência, as suas formações, suas regras, suas leis. Então, Freud sistematizou um conhecimento a respeito das leis que regem o inconsciente e como esse inconsciente interfere na vida humana consciente. Bom, a partir daí, você vai ter o desenvolvimento desses dois autores. Charles Brenner vai falar disso aqui nessas páginas, e esse outro autor, que é o Michael Kahn, desse outro livro aqui, ó. Que for depois. Né? No capítulo 2 desse livro, no capítulo 2 desse livro, ele fala sobre o inconsciente. Beleza? Então, quais são as suas duas tarefas até a nossa próxima aula? Ler capítulo 1 de Charles Brenner. Quer anotar? Uhum. Anote. Esse aqui eu já anotei, que é do 17 ao 30. Isso. Ler todo esse capítulo. E esse aqui que eu ainda não sei. E esse aqui é o capítulo 2. 2. Capítulo 2 começa na página 31 e vai até a página 51. Todo o capítulo 2. Nesses dois capítulos, você já tem muito, muito, muito conhecimento sobre o que a gente vai começar a estudar. E já é um conhecimento que vai exigir já um esforço. Qual é a melhor forma de você estudar? Ler, ler, ler E reler. Certo? O que eu digo para você, eu digo para todos os alunos. Ler é o seguinte. Eu li uma vez, não entendi nada. Se você desanimar, você nunca vai entender nada na sua vida. Se você persistir, ler de novo, você vai notar que algumas coisas já começam a ficar mais claras. Se você ler uma terceira vez, você vai notar que algumas coisas já começam a se destacar, ficar ainda mais claras. Quanto mais você lê, mais clareza você tem. Certo? Dicionário. Tenha um dicionário. Porque se você ler e você encontrar uma palavra que você não sabe o que significa, procure um dicionário. Isso a gente ensina para estudantes de ginásio, né? Estão começando a leitura. Mas, infelizmente, hoje a gente tem que revisar esse conceito, porque muita gente não faz isso. E aí, quando uma palavra que você lê num texto não faz sentido para você,
todo aquele texto, aquele parágrafo que você está lendo, também não vai fazer sentido. Que perdido. Então, pega um dicionário, a língua portuguesa, e acompanha junto com a leitura. Tem uma palavra que eu não sei o que é, anota no caderno. Pega o Eu tenho. dicionário, Só que eu olho assim, eu já não, porque o dicionário é muito pequenininho e o meu óculos vai demorar para ficar pronto. compra Aí um eu óculos. entro no Google. Compra um óculos. Óculos é a nossa principal ferramenta de trabalho. Certo? Já está marcada a minha consulta. Pronto. Compra urgentemente. Já tem, Porque já. óculos não tem como ler. Sem ler, não tem como aprender. Não tem. Esse aqui eu consigo, né? Mas já o dicionário eu não consigo. Então, pega um dicionário na internet, um dicionário em qualquer lugar. Mas, se você lê uma palavra que você não entende, você precisa ir para o dicionário e anotar o que aquela palavra significa. Dessa forma, você vai ampliando seu repertório de palavras e você vai ampliando o seu conhecimento sobre as coisas. Se você seguir essas regras, você vai começar a estudar de maneira adequada. Técnica para estudar. Técnica para você aprender qualquer assunto. Uma técnica, eu vou te ensinar aqui. Isso aqui eu vou transformar num curso. Isso que eu ensino aqui é algo que é muito valioso, que eu vou fazer um curso só nisso para vender para as pessoas. E é uma técnica para você aprender sobre qualquer assunto. Primeira técnica para você entender que você precisa aprender. Ler o assunto e compreender. Segundo fator, ler ou buscar outras fontes sobre aquele assunto. Hoje nós temos uma internet que existe milhares de conteúdos. Então, eu estou estudando o quê? Eu estou estudando inconsciente. Então, eu chego lá no YouTube e coloco o inconsciente para Freud. E aí vai vir pessoas falando sobre o inconsciente na visão de Freud. Eu vou ouvir esses vídeos, eu vou assistir esses vídeos, eu vou entender esses vídeos. Ou seja, além da leitura, eu vou ver e escutar. Hum. É uma outra forma que vai ampliar a sua aprendizagem. Depois você vai pegar o texto que você leu e você vai resumir esse texto. Ou seja, eu só entendo uma coisa quando eu consigo dizer aquela coisa com as minhas palavras. Entendeu? Primeiro você vai ler. Depois você vai entender. Como é que eu entendo? Como é que eu sei que eu entendi alguma coisa? Eu só entendo alguma coisa quando eu consigo dizer aquela coisa com as minhas palavras. Uma pessoa que me diz, Lúcio, eu entendi, mas eu não consigo te explicar, não entender. Ponto final. Lúcio, eu entendi, eu sei, mas eu não sei como te explicar, então você não entendeu. Se você entendeu, você sabe explicar. Então, leia o texto, pega o parágrafo, coloca com suas palavras, anota com suas palavras o que você entendeu. Resumo, fazer um resumo do texto. Tem vídeos na internet ensinando a fazer resumos. Isso é muito importante. Quando você resume aquilo que você leu, você está entendendo. E a segunda coisa, e uma outra coisa, é você ter que conversar sobre isso. Conversar sobre psicanálise. Pegar alguém, explicar aquilo que você está aprendendo. Quando você faz isso, quando você explica para alguém o que você está aprendendo, você percebe que algumas coisas você vai ter clareza, certeza, e outras você vai ficar em dúvida. Na hora que você vai explicar para alguém, você vai ficar em dúvida de algumas coisas. Não é verdade? Aquilo que você ficar em dúvida, você tem que revisar. Revisou o que está em dúvida. Quando você for falar de novo,
você vai ver que você já não teve tanta dúvida mais, porque você já revisou. Um exercício bom para isso é gravar vídeo. Gravar um vídeo como se você estivesse dando uma aula. Mesmo que você não mostre o vídeo para ninguém, mas você grava um vídeo como se você estivesse dando uma aula sobre aquilo que você aprendeu. Quando você for gravar essa aula, você vai ver que algumas coisas você vai ter certeza e outras você vai ter dúvida. As coisas que você tiver dúvida, você vai revisar. Aí depois você tenta de novo dar a sua aula. Você vai ter aprendido o assunto quando você der a aula toda sem ter dúvida. Em psicanálise, isso é muito importante. Todo psicanalista ele tem duas dimensões. A dimensão do tratamento e a dimensão da explanação sobre a psicanálise. Aí nem vou anotar nada não, que vai ficar gravado, né? É. Aí o senhor manda para mim, eu vou rever tudo e vou anotar também o que o senhor fez, o que eu entendi, para mim poder. Pronto. Então, basicamente, nossa aula introdutória hoje é isso. Já tem muita coisa aqui para você ler, para você entender, para você exercitar. Baseado nisso aqui, a gente vai ter uma compreensão de como é que é esse processo para você. Ok? Eu só Vamos, não consigo falar o vamos, nome, esses nomes difíceis dos autores. nos ver novamente daqui a uns 15, 20 dias. Uhum. Para vermos, analisar o resultado desse seu estudo, desses início. Ok? Então, pronto, Maria. Fica com Deus. Deixa eu só finalizar aqui a gravação. Peraí.